Oi gente, boa noite, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 12 de junho, dia dos namorados, dia da gente fazer um bate-papo aqui ao vivo para falar um pouquinho mais de terapias energéticas, como eu faço toda segunda-feira. Então, à medida que vocês forem entrando, eu quero ir dando um oi aí. Oi Regina, então oi Regina, oi Juvenal. Vão me dando um ok aí quem estiver ao vivo. Oi Fátima. Dia dos Namorados, dia 12 de junho, segunda-feira. Vamos conversando aí todo mundo. Oi Nádia. Pessoal sumido. Oi Mônica Silva, bem-vinda. Estou esperando um pouquinho para todo mundo ir entrando. Umas pessoinhas têm reclamado comigo que eu começo e logo começo a falar do tema, não dou nem tempo das pessoas chegarem. Mas não gosto de ficar muito tempo aqui esperando, né? Esperando não, fazendo hora. Mas vamos lá. Oi Fátima, boa noite. Como vocês sabem, quem me acompanha sempre, toda segunda-feira eu faço uma transmissão falando sobre alguma terapia, no sentido de dar uma esclarecida e uma nova oportunidade para todo mundo. Oi Jussara, oi Maria João, tudo bem aí em Lisboa? Obrigada por estar me assistindo. Oi Fabiana também, que entrou agora. Então, eu sempre procuro nessas transmissões falar um pouquinho sobre as terapias, no sentido de oportunizar mais pessoas a conhecerem, né? E também algumas coisas que a gente pode fazer em casa, né? Que a gente pode ir trabalhando com a gente mesmo. Então hoje, quando eu resolvi que eu ia falar mais uma vez de metafísica, eu já falei muitas vezes de metafísica, mas é muito importante pensar na metafísica muito além da doença, da saúde, né? Metafísica, o significado dessa palavra é tudo que está oculto, né? Tudo que está além do físico e que a gente não consegue ver. E isso vai além de muitas coisas, né? E é claro que eu estou aqui hoje focando na saúde, mas, por exemplo, quando você dá alguém um bom dia, e todo sorridente você dá um bom dia e a pessoa não te responde o bom dia e muito menos sorridente, qual será a metafísica disso, né? Será que naquele dia aquela pessoa não estava tão ruim ou tão difícil que não conseguia nem fazer um bom dia? Então a metafísica, ela vai nos ajudando sempre a refletir sobre o que está oculto, sobre o que está atrás daquilo que a gente está vendo. No caso da saúde e da doença, a metafísica é um conceito muito importante porque o nosso corpo não mente. O corpo é a memória mais arcaica que a gente tem. No nosso corpo nada é esquecido, né? Cada acontecimento que a gente vive deixa uma marca profunda no nosso corpo. Então, essa marca profunda, ela vai criando um bloqueio que impede que outras memórias celulares trafeguem por aquele espaço. E quando a gente vê, a gente já tem um grande desequilíbrio, né? Quando a gente fala de doença, é muito importante que a gente faça uma escuta detalhada dessa doença, né? Primeiro momento, uma escuta física, né? O que é essa doença? Como é que ela reage? Como é que ela se apresenta? Quando que ela começou? Em que lugar do corpo dói, né? A dor, ela é constante ou ela é intermitente? E a gente vai fazendo perguntas sobre a dor. Num segundo momento, a gente precisa fazer uma escuta psicológica da dor, né? Que emoção você sente quando tem aquela dor? Que emoção que aquela doença te traz? Qual é a sensação energética? É medo? É tristeza? É mágoa? É culpa? É raiva? Né?
dentro da escuta psicológica, o que essa doença está nos dizendo. E aí hoje aconteceu que eu estava na parte da tarde preparando a minha aula do curso de terapia de barras, né? Que esse fim de semana eu faço as minhas 2 primeiras classes, e quem me conhece sabe que eu tenho uma grande preocupação com a maneira como ensino, as teorias, e eu sempre em todas as minhas aulas eu tento fazer com que os alunos tenham o melhor aproveitamento, saindo do primeiro dia de aula bastante pronto para usar todas as técnicas, com todas as informações que eu já sei, né? E aí é muito interessante, para quem me conhece, eu vou dizer que eu sou uma novata na terapia de barras, mas o que eu mais estou gostando desse processo todo, de agora já estar inclusive facilitando as classes, é ver que os conceitos eles navegam e interpenetram várias terapias, né? Então, na terapia de barras, eu sou relembrada que o riso é o melhor remédio, que rir libera energias que o pranto não libera. E esse também é um conceito de Hahnemann, da homeopatia, né? E a gente, desde criancinha, a gente ouve, ainda ouve hoje nos programas humorísticos, que rir é o melhor remédio. Então, é muito bom quando a gente passeia por várias terapias e vai compreendendo que, embora elas tenham linguagens e sistemáticas um pouco diferentes umas das outras, elas dizem mais ou menos a mesma coisa, né? Então, nessa minha dedicação hoje de fazer o curso de terapia de barras, preparar o meu slide, eu disse, nossa, como é que isso tem tanto de metafísica, né? Uma das ferramentas da Access Consciousness, que é essa técnica de acesso à consciência, são os processos verbais. Os processos verbais são perguntas que a gente faz à nossa supraconsciência, ao universo, sem querer respostas, né? Na verdade, quando a gente lança uma pergunta à nossa supraconsciência, ao universo, nós estamos criando espaço na nossa memória para receber as informações. E essas informações, elas estão aqui dentro de nós. A gente é que não consegue acessar, porque a gente criou um sistema de crenças, um sistema de considerações, de pontos de vista, que a gente sempre quer ter razão, né? A gente não permite mais que o nosso Deus interno, que a nossa farmácia interna, que ela se manifeste, que ela se propague. Então, são tantas as considerações que a gente faz sobre cada uma das coisas que a gente sabe, que acho que aquelas coisas que a gente nem sabe que sabe, não conseguem vir à tona. E é isso que a gente precisa trabalhar, essa é a busca, né? Oi, Érica, oi, Silvia, oi, Ju. Ju, estou falando um pouquinho da terapia de barras e dos processos verbais, e também de como as terapias se completam, né? Como as terapias falam muito bem uma com a outra. Então, quando a gente fala de doença, vou direcionar aqui para a metafísica, a medicina chinesa nos ensina que a doença, a saúde, na verdade, ela é regida por 3 sistemas nossos. É regida pelo sistema respiratório, que está ligado metafisicamente à nossa vontade de viver, ao nosso sistema nervoso e cardiovascular, que está relacionado ao nosso ritmo de vida, e ao nosso sistema metabólico, que inclui aí o sistema excretor, que está relacionado com a influência que a gente sofre da natureza e do meio, né? Então, cada vez mais a gente vai pensando assim, gosto de viver, tenho pressa, como é que eu me deixo levar pelo meio ou pelo ambiente, né? E aí isso são realmente as crenças que a gente cria na nossa vida, né? Alguém me perguntou se a live continua. Quando a gente encerra uma live,
ela fica postada na nossa página. Então, quem quiser assistir essa live depois da hora, é só entrar na minha página, que a live está lá disponível para todo mundo, tá bom? Então, eu fiz hoje uma conexão da metafísica com os processos verbais do Access. Vamos primeiro falar um pouquinho das doenças. Quando a gente pensa, por exemplo, em como está o nosso corpo, muitas vezes a gente pensa assim, ah não, tudo meu é coração, eu sou só emoção, eu sou só razão, né? Então, vou dar umas dicas assim. Nós temos que olhar o nosso corpo como um pilar, né? Oi, André Japiaçu, oi, Antônio querido, já vi que vocês estão aí. Vamos pensar no nosso corpo como um todo, né? Então, se a gente pensar nos nossos membros inferiores, eles possibilitam a nossa localização e são eles que nos permitem ir adiante, né? Independente de dor no pé, de dor no tornozelo, disso ou aquilo, o que os nossos pés querem é que a gente siga adiante. O que os nossos membros superiores querem? Os nossos membros superiores querem aproximar pessoas, alcançar coisas positivas, abraçar o próximo, né? Pegar do mundo tudo o que é nosso. Isso é a metafísica dos membros superiores. Primeiro falei dos membros inferiores, agora dos superiores. A nossa coluna vertebral. A nossa coluna vertebral é o nosso grande pilar de sustentação. A nossa coluna é dividida em 4 pedacinhos, coluna cervical, torácica, lombar e sacral. E a gente tem assim, confusões mentais, contrariedades, contradições e impossibilidades. Isso tudo está marcado na nossa coluna vertebral. Então, a maneira como a gente se coloca, se estende, vai nos mostrar se temos confusões mentais, contradições, contrariedades ou até impossibilidades, né? A nossa nuca, por exemplo, a gente está sempre, não sempre, mas a gente às vezes diz assim, nossa, que dor na nuca, que cansaço, parece que carrega o peso do mundo nas costas. A metafísica dessas dores na coluna, gente, da nuca, está relacionado com a nossa incapacidade momentânea de fazer com que os nossos desejos se tornem realidade. Então, normalmente dá muita pressão na nuca mesmo. O nosso sistema digestivo, estômago, fígado, baço, pâncreas, vesícula, intestinos, eles todos falam de assimilação, do poder de assimilar tudo o que acontece na nossa vida. Já o sistema respiratório, que é pulmão e pele, fala sobre as tristezas, o ressentimento, a dificuldade de esquecer e de perdoar. Então, todas as doenças que a gente vive, elas têm uma ligação com esses campos emocionais. O sistema urinário, por exemplo, rins e bexiga, tem a ver com medo, medo de perder, medo de morrer, resistência que a gente tem contra várias coisas na nossa vida, né? O sistema circulatório, que envolve o nosso grande amigo coração, ele fala sobre a alegria de viver, sobre a energia fluir na nossa vida. Sempre que alguma coisa não funciona no nosso corpo, essas emoções, elas passam a ser totalmente represadas. Na verdade, a gente sempre vai de dentro para fora. Também uma coisa muito interessante da gente pensar, né? A gente tem que tratar as doenças de dentro para fora, de baixo para cima, da base da terra para o nosso céu e do centro do nosso coração para o nosso corpo. Então, quando uma doença se instala, ela com certeza já está com aquela emoção toda desorganizada, desequilibrada. Vamos pensar assim,
nós temos esse corpo que a gente vê, que é o corpo físico, e nós temos também um corpo energético. As doenças, elas estão ali no nosso corpo energético, quietinhas, calmas, esperando que haja uma brecha energética, um desequilíbrio que é, na maioria dos casos, gerado pela emoção que está ligado metafisicamente ao órgão que será afetado pela doença. Então, imaginem, a gente está... hoje eu fiquei verde de raiva. O que acontece quando a gente está verde de raiva? O nosso fígado se ressente, já não funciona de forma muito plena, e o fígado ainda está ligado com os olhos. Então a gente pode também ter alguma sequela nos olhos em função dessa emoção. Isso, gente, é a metafísica. E aí, hoje, quando eu estava preparando a minha aula de barras, já falei isso algumas vezes, né, preparando os slides da minha primeira e da segunda classe, eu estava vendo isso, né? Quantos dos processos verbais de Access podem nos libertar das crenças que a gente cria com as nossas doenças. E o que são os processos verbais? É a gente criar uma pergunta que nos dá a permissão de nos libertarmos daquilo que não nos serve mais. O Access fala muito para nós sobre ficar na pergunta, transformar a sua vida numa pergunta. Mas isso não quer dizer estagnar, não quer dizer parar, não. Quer dizer abrir a nossa mente consciente para receber aquilo que nós sabemos, mas nem sabemos que sabemos. Então, é bom acordar de manhã e dizer: universo, o que você tem para mim hoje? E as informações vão chegar porque nós vamos estar cada vez mais aptos, mais preparados a ver, a ouvir, a perceber. Então, o que a gente pode ser, perceber, criar e modificar na nossa vida? E aí, baseado nesse conceito, eu vou agora dar umas dicas um pouquinho sobre algumas doenças, né? Queria que o pessoal que está aí no ao vivo, eu vi Maria Cláudia lá dos Estados Unidos, Vera, Branca também entrou. Deixa eu ver se tem alguém que eu não falei hoje. Cristiana Menezes, Enilde, Jaqueline, um monte de gente que está por aí. Queria que vocês me perguntassem sobre algumas doenças, porque aí eu posso falar um pouquinho sobre os processos verbais. Quem estiver aí online comigo e quiser, vai ser bem legal. Eu vou aproveitar e vou começar com a doença que eu considero número 1, né, com as alergias, tá? As alergias, gente, o que elas querem dizer pra gente? O que você tem de agressividade que não está tomando consciência, né? Que medo é esse que você tem? Até que ponto a gente usa a nossa energia para manipular o meio ambiente, né? Qual é a incapacidade de amar que a gente pode estar tendo, que faz com que a gente não consiga caminhar, né? Então, olha só, eu vou falar sobre digestão, vou falar sobre esteatose hepática também, segura aí um pouquinho, tá? Regina, Helena, tô falando exatamente de alergia respiratória, tá? Então, com a minha ideia dos processos verbais do sistema do Access Consciousness, cuja uma das ferramentas mais conhecidas é a terapia de barras, mas a outra também são os processos verbais, para quem tem alergia respiratória, eu perguntaria: quais são os âmbitos da minha vida que me inspiram tantos medos que eu procuro evitá-los através dessa alergia? Até que ponto a minha alergia é uma maneira de manipular o meio onde eu vivo? Que agressividade é essa que eu exponho, que eu apresento
e que troco com o meio, mesmo quando eu não tenho necessidade, tá? Esses são processos verbais das alergias respiratórias, né? Vou falar um pouquinho da digestão, né? Maria Cláudia me pediu da digestão, vou falar da digestão. Vamos lá, na digestão, o que eu não posso ou eu não quero engolir? O que está me remoendo por dentro? O que me deixa tão azedo? Como é que eu lido com os meus sentimentos? Por que expresso tanta agressividade? Como fujo dos meus problemas? Esses são processos verbais que estão muito relacionados à parte do estômago. Então, um processo verbal para o pessoal que tem digestão difícil, algum problema de digestão, pode ser que energia eu estou represando em mim que faz com que eu não libere as minhas emoções. Que energia eu estou represando em mim que faz com que eu não libere as minhas emoções. No pessoal da alergia, né, alergias respiratórias, a gente pode se perguntar assim, como é que eu encaro tudo o que acontece na minha vida? Não é como é. E se eu encarasse tudo o que acontece na minha vida que me causa alergia com plenitude, com satisfação, com equilíbrio, né? Porque a gente tem as alergias como respostas, como agressividade, né? O que há de tão agressivo em mim que provoca essa alergia tão ruim que me persegue sempre, tá? Vou falar um pouquinho das questões hepáticas, que alguém me pediu para falar de esteatose. As questões hepáticas, a gente tem perguntas assim, em que momento da minha vida eu perdi a capacidade de fazer uma boa avaliação com uma discriminação correta, né? Em que sentido da minha vida ando cometendo tantos excessos, ultrapassando tantos limites? Confio nos outros? O mundo está me impedindo de quê? Isso tudo tem a ver com os males hepáticos, né? A esteatose é um excesso de gordura no fígado. O que a gente está produzindo de tão gordo, de tão irritável, que faz com que o nosso fígado fique doente? Então, um processo verbal interessante para o fígado, né? E se eu acordasse com mais alegria, com mais leveza, sem nenhuma agressividade? Com certeza o nosso fígado agradeceria, né? E como seria ter um fígado que sorri? Seria uma coisa muito boa, um fígado que sorri, tá? Então, o pessoal aí do fígado podem começar acordando com um processo verbal que diz: e como seria hoje passar o dia inteiro com o meu fígado sorrindo? E como seria hoje não fazer avaliações e julgamentos? Como seria hoje não precisar suportar aquilo que não suporto? Como seria hoje ser livre, ser feliz, tá? Oi, João Pedro, boa noite. Jussara me perguntou da diabetes, né? A diabetes é uma doença muito interessante porque ela atinge muitos órgãos, né? Embora a gente esteja muito ali ligada no baço pâncreas, a diabetes ela tem uma característica toda de: o que me falta? Por que eu não sinto a vida tão doce como ela realmente é? Qual é a doçura que me falta na vida? E aí procure observar que muitas vezes, quando a gente melhora um pouco o nosso humor, o nosso estado de felicidade, de contentamento, a taxa da glicose começa a diminuir, começa a estabilizar. Então, diabéticos podem acordar de manhã e dizer:
que energia doce eu posso ser para que a minha diabetes se mantenha totalmente equilibrada? É uma boa pergunta para os diabéticos, acho que vale a pena. Olá, Paula. Olá, companheiro Pedro, também de Lisboa, muito obrigada por estar aí. Olá, Cláudia. Eu vou também fazer um processo verbal para uma coisa que eu acho muito interessante. Vamos lá, Vera, tudo que é sangue, alguém me perguntou aí de anemia, né? Então vamos tanto na anemia quanto na a hipoglicemia, ela está muito associada, né? A gente tem diabetes, tudo para cima, taxas altas, hipoglicemia, taxas baixas, né? Nós temos os exageros. Então, no caso da diabetes, a medicina chinesa diz que toda a carência da diabetes, ela vem muito sobre aquilo que você perdeu, perdas mesmo. E a hipoglicemia tem a ver com a gente se perdendo da gente mesmo, né? Então a diabetes, ela tá muito falada sobre algo que se perdeu fisicamente falando, um trabalho, uma carência que está relacionada aos afetos, e a hipoglicemia, a nossa própria perda, tá? Perdas internas. Uma coisa que eu gostaria de falar, mais duas nessa transmissão, sobre a vida, sobre assimilar a vida, sobre respirar. E aí, por que eu tenho falta de ar? O que eu estou me recusando a aceitar? O que eu estou evitando dar ao próximo e o que eu estou evitando receber? Então, uma coisa muito importante, né? Todos os dias, que energia eu posso ser de amor, de vida, de doação para mim e para todos que estão à minha volta? Que energia eu posso ser de amor e de doação para mim e para todos que estão à minha volta? Esse também é um bom processo verbal que vale a pena a gente fazer no nosso dia a dia. E para finalizar a transmissão de hoje, eu vou falar um pouquinho de processos verbais para insônia, porque todo mundo reclama de insônia, muita gente toma remedinho para dormir desde cedo. Vamos lembrar também, eu estou lembrando aqui, que eu não sou contra os remédios de maneira nenhuma. Quando a gente está doente e a doença já se instalou no nosso sistema, a gente precisa fazer uso da medicação e só os médicos que estão aptos a nos receitar um fármaco, um medicamento correto, tá? Então não a automedicação e não a supressão do medicamento sem instrução médica. Mas vamos falar um pouquinho da insônia e aí vamos nos perguntar, né? Que apego é esse que eu tenho que não me deixa dormir? Por que eu preciso de tanto poder, de tanto controle, de tanto intelecto, de tanta observação, né? Por que eu me preocupo tanto com aquilo que é mais sombrio, a ponto de não conseguir dormir, né? Do que eu ando fugindo? Da responsabilidade, da conscientização, da atividade? Por que eu tenho medo de acordar para a realidade da vida, para a alegria da vida? Então, nos momentos, quando a gente pensa na insônia, claro, gente, não adianta fazer o processo verbal 5 minutos antes de dormir. O processo verbal é uma terapia, né? Então, se eu tenho dificuldade para dormir, se eu tenho insônia, eu posso todos os dias dizer que energia eu posso ser para mim, para que eu possa sair do controle, do poder, da observação constante. Que energia eu posso ser hoje que me permita não controlar todas as coisas? Que energia eu posso ser hoje
para então dar asas ao meu sono, ao meu bom sono. Que energia eu posso ser para encarar a vida como ela é, com alegria, com felicidade, com tranquilidade. Todos esses processos verbais ajudam a gente a limpar a nossa mente, a desligar essas crenças, a desligar conceitos que na verdade não nos levam a lugar nenhum, só nos prendem numa rede, num emaranhado mental que quando a gente vê, a gente já não tem espaço para nada. Então pensem na sua mente como um novelo de lã, mas não aquele novelo que a gente comprou novinho, que os fios estão todos assim. Pensem na sua mente como um novelo daqueles que desenrolou e depois a gente reembrulhou de qualquer jeito. Isso é a nossa mente. Então vamos puxar o fio da nossa mente, vamos desfazer os nós desse novelo e vamos deixar ir com cada um desses nós as crenças que não nos servem mais. Vamos deixar ir as doenças dos nossos membros inferiores que nos impedem de caminhar, as doenças dos nossos membros superiores que nos impedem de abraçar. Vamos deixar ir as doenças do nosso aparelho digestivo que sobrecarregam as nossas emoções. Vamos deixar ir as nossas doenças do coração que fazem com que os nossos sentimentos virem dor. Vamos deixar ir as doenças do nosso aparelho pulmonar para que a gente respire aliviado, para que a gente possa se sentir feliz. Vamos deixar ir todas as doenças do nosso sistema nervoso, da nossa coluna vertebral, para que as confusões mentais, as contrariedades e as contradições se dissipem e a gente possa viver um dia de cada vez, com tranquilidade, com harmonia. Vamos deixar ir todos os nossos pensamentos mais negativos, todas as nossas angústias, toda a necessidade que a gente tem de controlar, de dar a última palavra, de fazer tudo certo. Vamos deixar a nossa mente livre e vamos respirar. Para mim, o processo verbal mais importante de hoje, e eu acho que vale a pena vocês trabalharem com ele, é o processo verbal que está ligado à respiração, né? Colocar de dentro para fora tudo aquilo que a gente precisa em nós, né? Então, trabalhando tudo que há em nós realmente, vamos respirar, né? Vamos inspirar, enchendo bem o nosso pulmão de ar, soltando o ar pela boca, colocando para fora todas as toxinas que nos impedem de ser mais leves no dia a dia. E vamos nos perguntar: que energia eu posso ser para ter cada vez mais ar, para me aceitar como sou e para doar o que de mim, o que melhor eu tiver para doar. Então vamos criar de novo. Que energia eu posso ser para ter cada vez mais ar, para me aceitar como eu sou e para doar o que eu tiver de melhor de mim. Acho que esse é um bom processo verbal para a gente respirar, para a gente trazer um ar mais positivo para a nossa vida e aí na sequência a gente ir colocando mais ar, mais amor em todos os nossos órgãos. Vocês podem usar esse processo verbal para tudo, né? Que energia eu posso ser para dar mais saúde ao meu coração, para me aceitar melhor e para dar o que de melhor eu puder dar ao mundo e a mim mesma. E aí vocês vão trocando o órgão, a doença pela saúde, pela regeneração, tá bom? Muito obrigada por todo mundo que esteve aí comigo. Sueli lá de Madrid, um beijo. Para quem não me conhece ainda, fica aí, eu sou Márcia Barreto.
Sou terapeuta, sou criadora do método Cristales, que faz com que eu faça essas leituras metafísicas o tempo todo. Sou formadora do método Cristales, trabalho também com outras técnicas, apometria, cinesiologia. A maioria das técnicas que eu trabalho, eu dou a formação também. E também facilitadora internacional de terapia de barras, que é essa incrível ferramenta do Access Consciousness, da Escola de Acesso à Consciência, que nos possibilita, além de trabalhar com as barras, trabalhar com esses processos verbais que a gente vai criando simplesmente para permitir que a nossa mente consciente relembre tudo que ela sabe e que esqueceu que sabe. Então, gente, uma ótima semana, tudo de bom para vocês e vamos mais uma vez, né? Que energia eu posso ser para ter cada vez mais ar, para me aceitar cada vez mais e para doar o que de mim for melhor para mim e para todos que estiverem à minha volta. Um beijo, gente. Tudo de bom.